Se você vai fazer a concretagem na sua obra, mas você tem dúvidas em relação ao tempo de lançamento desse concreto e se você pode fazer essa concretagem no período chuvoso. Nesse vídeo eu vou te explicar essas premissas. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e nós vamos conversar um pouco em relação a essa questão do tempo onde você vai fazer o lançamento desse concreto. Que é um ponto muito importante justamente porque você tem que saber que aquele concreto ele não pode passar do tempo. Caso ele passe do tempo, as suas propriedades acabam sendo afetadas. Por exemplo, a questão de resistência, a consistência desse concreto, como que fica esses parâmetros uma vez que você faz o lançamento desse concreto quando ele já iniciou a sua pega. E o que seria essa pega, Pedro? A gente poderia compreender, pessoal, que essa pega do concreto é quando ele começa a hidratação do cimento. Você já fez aquele teste? Você pega um pouquinho de cimento, mistura com água, onde nós vamos ter uma pasta, que vai ser água mais cimento, e passado um tempo, essa pasta de cimento ela acaba endurecendo. Esse é o processo de pega, onde nós vamos ter o calor de hidratação reagindo com o cimento e com a água. Durante essa fase, as propriedades do cimento acabam entrando no processo de hidratação, onde vai garantir resistência, consistência para aquela mistura. Por isso eu te desejo uma boa aula. Entre as formas mais eficientes de fazer essa concretagem lá na obra é você ter um caminhão betoneira onde vai fazer o transporte desde a fábrica onde fez a mistura desse concreto até chegar ao local aonde será feita essa concretagem. Quando nós falamos sobre caminhão betoneira, pessoal, nós temos que pensar o seguinte. Essa dosagem do concreto ela vai ser feita com base no projeto estrutural. Se naquele projeto está descrito que você tem que ter um FCK de 30 MPa, ou seja, aquela dosagem do concreto tem que atingir essa resistência. E com base nessa resistência de 30 MPa, a fábrica vai fazer a dosagem do concreto. Então ela vai colocar nessa dosagem cimento, agregado miúdo, que seria areia, agregado graúdo, que seria a brita, e até mesmo um aditivo. Só que tem um porém, esse concreto que sai na fábrica até o destino final dele, que seria a sua obra, ele não pode ficar muito tempo daquela caçamba daquele caminhão. E justamente isso que nós vamos falar. O transporte até o local da concretagem, ele deve ser feito num tempo inferior de 2 horas. A mistura desses materiais saindo do transporte até o destino final, que seria a sua obra, ele deve decorrer de um tempo inferior de 2 horas. Vou te explicar melhor. Contado a partir do exato momento aonde nós temos a primeira adição de água no concreto, até o início de lançamento desse concreto, ele não pode passar de 2 horas. Você lembra da explicação do tempo de pega? E é isso que acaba acontecendo. Quando nós temos essa primeira adição de água no nosso concreto, aonde ele vai entrar em contato com esse cimento, acaba acontecendo o processo de hidratação desse concreto. E nós não conseguimos pausar esse tempo de hidratação do cimento. Por isso que é importante você ter um bom planejamento e uma boa logística quando você for fazer a sua concretagem. Só que esse tempo inferior de 2 horas, pessoal, é contado a partir do exato momento da primeira adição de água até o início de lançamento do concreto. Só que o tempo acaba sendo diferente quando nós temos o tempo decorrido entre o início de mistura do concreto, contado a partir da primeira adição de água até o final do lançamento do concreto. Esse tempo acaba sendo inferior a 2 horas e meia. Ou seja, você não pode ultrapassar para você fazer o lançamento desse concreto de 2 horas e meia. Então tome cuidado quando você for trabalhar com esse tipo de material, sabendo que o concreto acaba tendo as suas propriedades afetadas acima de 2 horas e meia. Ou até mesmo se você for comprar mais de um caminhão. Agora, se você for trabalhar com um tipo de concretagem aonde esse veículo que for fazer o transporte desse concreto, ele não é dotado de um equipamento de agitação, esse tempo ele acaba sendo reduzido, onde ele não pode ultrapassar de 40 minutos. Esses 40 minutos, pessoal, é da primeira adição de água no concreto até o início de lançamento do concreto. Agora, se você for fazer essa concretagem, esse tempo não pode ultrapassar de 60 minutos. Então você tem 20 minutos para você fazer o lançamento desse concreto lá na sua obra. Agora, se você for trabalhar com esse concreto bombeado, tome um pouco de cuidado.
algumas empresas acabam não conhecendo essas particularidades e acabam cometendo esses graves erros. Por exemplo, essa tubulação que vai fazer o bombeamento desse concreto, ela tem que ter um diâmetro interno. E esse diâmetro interno, com base na NBR 14.931 de 2023, ela fala que tem que ser 4 vezes o diâmetro do agregado, que no caso é a questão da brita. Esse diâmetro desse tubo tem que ser 4 vezes maior que o tamanho daquela brita. Já outro detalhe aqui que o pessoal acaba tentando economizar um pouco e não faz é a questão da lubrificação com uma calda de cimento. Mas Pedro, o que seria essa calda de cimento? Essa calda de cimento, pessoal, seria para lubrificar essa tubulação. Essa tubulação aqui, a gente precisa dessa calda de cimento, que acaba sendo feita com um saco de 50 kg de cimento e uma mistura de água. Aonde antes de você fazer o lançamento desse concreto, você passa essa calda de cimento, aonde acaba tirando qualquer tipo de sujeira e também para facilitar depois a passagem desse concreto. Mas vale ressaltar também a questão da altura de lançamento desse concreto. O concreto ele deve ser lançado com uma técnica que acabe eliminando ou reduzindo a segregação dos seus componentes. O que seria essa segregação? Seria a separação dos materiais, aonde nós vamos ter separado a questão da areia, do cimento e da água, e a brita acaba ficando naquela parte inferior. Então não pode acontecer esse tipo de separação dos materiais. Você já percebeu como que é feita a concretagem desses pilares? Acaba que aquele concreto que é lançado primeiro, ele acaba caindo na base desse pilar. E como que você vai fazer depois essa questão do adensamento desse concreto? Então tome cuidado com essa altura de lançamento. Essa mesma norma fala que essa altura não pode ultrapassar a 2 metros. Já outro ponto que o pessoal acaba perguntando bastante é se pode fazer a concretagem no período de chuva. E levando em consideração as mesmas recomendações da NBR 14.931, ela fala que quando nós vamos fazer a concretagem nesse período de chuva, nós temos que estar cientes que essa água proveniente da chuva pode acabar influenciando na qualidade final do nosso concreto. Isso acaba dependendo da qualidade, da intensidade, o que acaba contribuindo para o surgimento de manifestações patológicas. Principalmente o aparecimento dessas manifestações patológicas lá no estado duro desse concreto. Exemplo dessas manifestações patológicas, pessoal, pode ser redução da resistência à abrasão. O que seria essa abrasão? Sabe aquele desgaste do piso devido à utilização das pessoas? Aquilo é a abrasão. Então é um desgaste da superfície que nós teremos. Outro ponto é a redução da resistência à compressão, a delaminação e também a questão de fissuras nesse concreto. Isso tudo em decorrência dessa água de chuva. Se você quer fazer uma excelente concretagem, eu aconselho que você olhe a previsão do tempo, as condições climáticas, antes de fazer esse tipo de trabalho. Caso não dê para você cancelar essa concretagem, você tem que olhar essa tabela que está lá na norma, onde que ela mostra para a gente, com base na classificação da chuva, se for uma chuva forte ou muito forte, aí você tem que suspender a questão da concretagem. Agora, se você verificar que é uma chuva fraca, onde essa intensidade da chuva acaba sendo inferior a 2,5 milímetros por hora, aí não há necessidade de medidas essenciais de proteção, exceto em casos de concretagem de pisos especiais em locais descobertos. Agora, se você verificar que essa classificação da chuva é tida como moderada, onde nós vamos ter essa intensidade de chuva entre 2,5 a 10 milímetros por hora, aí você tem que redobrar a atenção, já que ela recomenda o seguinte: concretar as estruturas localizadas em áreas cobertas e, no caso de concretagens em locais descobertos, prevê cuidados adicionais de proteção, como instalações provisórias para cobertura da área a ser construída. E aproveitando esse mesmo gancho, pessoal, vamos falar do lançamento do concreto em área submersa. Para fazer esse tipo de trabalho, essa mesma norma recomenda o seguinte: a gente tem que ter um concreto fluido e também coeso. Além disso, você tem que prever um estudo de dosagem, ou seja, você tem que definir a quantidade de cada material. Caso você não tenha esse tipo de estudo de dosagem, pelo menos você tem que ter 400 kg por metro cúbico de cimento nessa dosagem. Você tem que evitar esse tipo de trabalho quando a temperatura for menor que 5 graus Celsius e uma velocidade da água de 7 km por hora. Essas são as principais informações que você precisa conhecer nesse exato momento
mas eu aconselho que você faça a leitura da NBR 14.931, em caso você tenha algum tipo de dúvida em relação à concretagem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!